Olá, meus caros amigos e amigas. Segundo o Instagram, já estou ao vivo, vou esperar vocês chegarem aqui. Hoje, essa é uma live muito especial, vou conversar com a Jaqueline Mariano. É a primeira live da série Café com Aprovado. Série que fala um pouquinho, né? É uma conversa com as pessoas que foram aprovadas no concurso do MP de São Paulo. Eu vi que a Jaqueline já chegou, que bom, Jaqueline, que você já está aí. Assim que aparecer sua solicitação aqui, eu já aceito. Vou colocar título: Café com a Aprovada. Deixa eu fixá-lo. Fixar comentário, pronto. E agora vou aguardar um pouquinho. Nós tivemos aqui, solicitação da Jaqueline chegou, já vou aceitar. A proclamação do resultado dos aprovados do concurso do MP de São Paulo. E a Jaqueline foi uma delas. Eu estava lá, elas acompanham a história da Jaqueline já há algum tempo. Olá. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bom, tudo certo. Boa noite. Que bom, hein? Que legal. Que momento diferente, né? A gente já se viu tanto nas aulas, né? Mas Sim, as aulas ao vivo, né? Para a primeira, segunda, terceira fase, todas as fases. exatamente. E agora vendo você assim com um semblante um pouquinho mais leve, mais tranquila, não é? O sorriso de quem foi aprovada no MP de São Paulo. Ainda não caiu a ficha, professor. Ainda estou sob efeito do susto ainda, mas aos poucos vai caindo a ficha. Legal, que bom. Tem muita gente querida acompanhando a gente. Eu vi a Elaine acabou de mandar um abraço para a gente. Para você também, Elaine. Olha ela aí. Fundamental. Elaine, Fundamental, doutora Elaine. ela ajuda bastante, né? Nossa. Ela dá um feedback. A gente faz um trabalho muito legal na fase oral. Ela também tem o trabalho dela específico, né? Individualizado. Muito legal. Bom, Jaqueline, vamos lá. Só para que todo mundo saiba, não é? Imagino que todos aqui já sabem qual é o contexto da live, mas a live Café com Aprovado, aqui com a Aprovada, é uma live em que eu converso com os meus recém-aprovados, os colegas do Ministério Público de São Paulo, e agora eu vou conversar com a Jaqueline Mariano. Então é isso, é para falar um pouquinho sobre erros e acertos, troca de experiência, compartilhar aquele momento maravilhoso que é o momento de ouvir o nome. Você viu o vídeo que eu postei aqui no Eu vi, eu Instagram? não sabia que. Eu vi, um momento, né? Legal, legal. Eu nem consegui disfarçar. A hora que eu vi o seu nome, eu gritei, aê! É muita emoção, né? É Porque vai muita pronunciando emoção. os nomes e a gente não acha que foi passou do 20, eu falei, nossa, não vai dar certo. Pois é, né? E o examinador, o secretário, o doutor Nilo, ele guardou surpresa até o final, não é? Porque todos foram aprovados, então a fase oral acabou sendo classificatória, né? Só para estabelecer a classificação final, mas ele deixou o suspense, né? Deixou. Deixou Até o até o final. último minuto ali, né? É, foi bem Foi emocionante. bem emocionante. Bom, vamos lá. Jaqueline, a primeira coisa, você falou, não caiu a ficha ainda, mas vamos resgatar um pouquinho aquele momento lá do auditório. Aliás, não, vamos começar assim, para a gente fazer uma sequenciazinha cronológica, para que as pessoas que não te conhecem saibam, desde quando que você estuda para o concurso do Ministério Público? Do Ministério Público de São Paulo, desde 2017, eu vinha conciliando magistratura e Ministério Público, porque eram matérias afins, e como minha pretensão sempre foi ficar em São Paulo, eu prestava os dois, porque até servia para poder aumentar minha confiança conforme eu fosse fazendo as provas. Para Ministério Público, apesar de eu trabalhar no Tribunal de Justiça, eu sempre fui apaixonada pela área de penal e entrando no Tribunal de Justiça, verifiquei que realmente minha vertente era para o Ministério Público e de São Paulo em especial. Legal. Então, em 2017, eu fiz o Damásio, o anual, e sempre fiz reta final para o Ministério Público, porque sempre foi muito importante dar o sprint final que fala, né, que é focado realmente no que cai naquela prova, conforme a banca. Então, sempre fiz cursos com o professor Stefan a respeito de reta final do Ministério Público de São Paulo. E em 2000, no MP 94, que foi o anterior,
foi a primeira vez que eu consegui ir para uma segunda fase do Ministério Público de São Paulo. Eu lembro de Fiz você. a primeira. Eu lembro lá no curso de segunda fase, lembro de você no Foco Oral 94. Foi. Você sempre foi uma aluna muito interessada, muito ativa, não é? E lembro de você, assim, vivamente também no Foco Oral 95, né? No Foco Total 95, no Foco Oral, no 190 também, né? Porque você também Também. fez essa preparação para a magistratura. E, enfim, você sabe disso, né? Eu sempre torci por você, Jaqueline. Você é uma pessoa que a gente percebe o merecimento, o empenho, não é? Foco Oral 94, no 190, no 95, você ali, firme, prestando atenção, anotando, interessada. E, poxa, apesar de, não é, das decepções que são naturais acontecerem, porque nem tudo vem no tempo em que nós achamos que Não. deveria vir, não é? Cada coisa tem exatamente o seu tempo, mas você persistiu. Falei bastante isso quando anunciei o Café com Aprovado. Falei, olha, é uma história de resiliência, perseverança, insistência e, mais que tudo, merecimento. Eu acho que é assim que eu defino, pela minha ótica, a sua história, Jaqueline. Sim, Persistência, professor. resiliência e merecimento. Eu me formei em 2012 no Mackenzie. E dali eu sabia que eu queria a área pública. Então, em 2013, ingressei no Tribunal de Justiça e sempre trabalhei. Como eu trabalhei no João Mendes, eu ia de manhã no Damásio e depois ia trabalhar, ficava até às 7. Então, sempre conciliei estudo e trabalho. Nunca foi um empecilho. Até era bom porque eu valorizava demais o tempo que eu tinha para estudo. E então, eu fiz 94 com o professor, a primeira fase, passei para a segunda fase. Não passei da segunda fase, mas eu já fiz aquele foco total pro oral do 94, porque eu achei que eu teria passado. Então, foi importante porque já tive a troca de duplas para arguição. Então, desde 94, eu já vim treinando oratória com uma colega, que inclusive ela foi aprovada no 94, e eu não tendo sido, eu continuei treinando com ela nesse meio tempo, Que porque legal. também passei para delegado e fiz o curso com o professor também, para delegado. E nesse meio tempo eu tinha a fase oral de delegado, fui aprovada para delegada, agora no último concurso que teve. É uma carreira também belíssima também, só que agora que eu fui aprovada no Ministério Público, claro que ficarei no Ministério Público, mas é toda uma trajetória de não parar realmente o estudo, assim, tem que persistir. E as aulas do professor, sabendo que o professor é promotor de justiça, e toda a equipe do professor também muito orientada, me dava ânimo de prosseguir, porque assim, eu percebia que eu não estava sozinha, porque estudar é uma atividade reclusa, é uma solidão, mas saber que tem um professor, que tem profissionais ali que estão te direcionando e que você pode ficar confiante de que o material é correto, a orientação é correta, isso dá uma tranquilidade, porque já é muito difícil. Então, ter apoio é fundamental. Muito obrigado, Jaqueline. Nós dois tivemos uma história com o Damásio, né? Eu fui professor durante muitos anos, você foi aluna, mas no final de 2022, enfim, a minha história com o Damásio se separou, não é? Enfim, entendi aí que deveria seguir novos rumos. Sou muito grato a tudo que todo o aprendizado que eu tive ali como professor e como coordenador no curso Damásio, mas, enfim, há mais já um ano e meio aproximadamente que eu desenvolvo como coordenador do meu próprio curso, né? O curso Foco Total e também o Foco Oral, que aí é uma vertente do Foco Total, mas específica para a fase oral. Eu acho que você, Jaqueline, realmente é esse exemplo de resiliência e de merecimento. Fico contente de saber que, mesmo tendo saído do Damásio, né, você seguiu confiando no nosso trabalho, não é tanto que fez a preparação para esse concurso delegado, para esse concurso do MP. Agora, vamos falar daquele momento. Ou seja, aquele que você estava lá no auditório, quem que estava com você? Conta para todo mundo aí. Minha mãe estava comigo, me acompanhando, e eu fiz a prova no primeiro dia, fui a última do primeiro dia. Então, Exatamente. estou aguardando o resultado desde o dia 21 de fevereiro. A tensão diminuiu, porque eu não tinha que estudar mais, mas a pressão ainda continuava. Lógico, Então, ansiedade, né? Dá uma ansiedade ansiedade. danada, né? E no dia, quando eu sentei ali, o doutor Nilo fez a apresentação, começou a falar os nomes, e eu fiquei só
pedindo a Deus de que meu nome estivesse ali, de que tudo desse certo, porque pode parecer interessante, mas eu percebi que eu já estava preparada. Então, eu senti que aquele era um concurso que talvez pudesse ser o meu. Então, realmente, eu fiquei pedindo a Deus, fiquei com o olho fechado, cabeça baixa. Mas quando eu vi meu nome, que eu falei, nossa, realmente deu certo, aí que cai toda aquela realidade, todo o esforço valeu a pena, tudo valeu a pena, né? É verdade, exatamente. Ó, a Thaisa está com a gente, a Thaisa também foi nossa aluna, passou no Foi. 95. Também quero fazer, vou fazer um café com a aprovada com a Thaisa. Já que fala para mim uma coisa, e me estou chamando de Jaque aqui, porque eu estou vendo vários Uhum. conhecidos seus chamando Jaque, 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 já fui contaminado. Jaqueline, colega Jaqueline, me diga uma coisa. É, fala para mim, a primeira coisa que passou na sua mente naquele momento que o doutor Nilo falou Jaqueline Mariano. A primeira coisa que veio foi alívio, foi, sei lá, de repente, obrigado, meu Deus, sua mãe estava do lado, você pegou na mão dela. Porque eu filmei, viu? Tá filmadinho ali aquele momento, tá bem registrado. Eu vi, foi um alívio, foi um alívio, eu senti que esse era o meu concurso, eu senti que eu estava preparada, amadurecida, foi toda uma caminhada de amadurecimento, e então eu senti que realmente encaixou, assim, toda a expectativa, tudo encaixou, mas foi realmente um grande alívio. E a minha mãe do lado, sempre quietinha, ela achei que ela fosse desatar a chorar bastante, mas ela ficou Ela recatada, porque ficou ela lá sabe que se ela chorar contida, muito, né? Acho que ela ficou tímida ficou contida. naquele ambiente, né? Não, porque ela sabe que se ela chorasse eu ia desabar. Então ela falou, vou manter firme aqui, porque, né, a gente não sabe como vai ser emocionalmente reagindo, mas a gente já vem ao longo da espera, já vem lidando com essas emoções, e lá é o ponto, é o culminante, né? Então minha mãe falou, vou aguentar quietinha aqui firme, porque se eu vejo ela firme, ela se mantém firme. É, mas, Mas foi realmente, mas eu filmei um momento que você deu uma deu, enxugadinha aqui na lágrima. é muita emoção, e principalmente quando o doutor Nilo fala, né, do encargo social que como promotor nós teremos, e é muito sério, isso eu acho, e é fundamental. Então, tudo que eu sempre quis fazer, esse trabalho social que eu sempre quis fazer como promotora, cai a ficha e fala, poxa vida, consegui, né? É uma realização de vida, né? Então, foi bem emocionante. Vou começar a chorar aqui daqui a pouco também. É isso Ai, aí, mas foi não. forte. Fica à vontade, pode chorar, não tem problema. O momento Ah, aqui, graças a Deus, esse momento de alegria, né? A gente se é, encontrou em tantos ambientes, né? No momento de eu dando aula, você anotando, te dando as dicas para o oral, fazendo seu treinamento para o oral, simulando a arguição, não é? Fazendo aquele papel de examinador. Olha foi. quanta gente aqui que torce e agora te aplaude, ó. A Luísa Santos, que foi sua dupla de arguição. Foi. Quem mais que está aqui? A Maria O também. Marcos Rogério Sanches, que também passou no concurso. Marcos, Também. você também está anotado aí. Você vai fazer o café com aprovado aqui. Vai aparecer aqui para todo mundo para compartilhar suas experiências. A Maria também dizendo, ó, Jaqueline, Maria. você será uma promotora incrível, não é? Foi sua dupla. Muito, muito legal. Agora, deixa eu te perguntar, Jaqueline. Vai mudar bastante sua vida, não é? Evidente, não é? A partir do momento em que você tomar posse, entrar em exercício, lógico que você vai perceber aos poucos, ainda tem um chão, né? Você vai tomar posse, depois vai ter a escola, aquele período muito importante de escola do Ministério Público, Uhum. né? Que é um aprendizado também muito legal, mas depois, enfim, aí você poderá exercer toda a sua vocação, como você bem colocou, não é? Além da conquista pessoal que é representada pela aprovação, inegavelmente, tem também o fato de que você conseguirá poder, através do Ministério Público, ser uma ferramenta em busca da justiça social, em busca de, enfim, defender os direitos difusos, os direitos sociais indisponíveis, não é? Tudo aquilo que a sociedade paulista, especificamente você como membro do MP de São Paulo, que é exatamente aquilo que nós temos como membros do MP que fazer. Agora, eu queria voltar um pouquinho para a sua história de concurseira, porque você Uhum. conciliava trabalho e estudo. E Uhum. tem muita gente que nos ouve que trabalha
e fica às vezes na dúvida, será que eu vou conseguir, trabalhando, estudar de maneira eficaz para passar no concurso? Então, eu queria que você conversasse um pouquinho, Jaqueline, com essas pessoas, com os colegas que estão aqui nos acompanhando, que têm essa realidade, trabalham e querem estudar. Que conselho você daria? Método de estudo, organização de estudo, de repente algo que a partir da sua trajetória você aprendeu com os próprios erros e acertos e pode compartilhar com todos aqui. Eu demorei um pouco para me organizar, conciliar os estudos e o trabalho, mas o importante é que eu sempre fiz algum cursinho, sempre estive em contato com a matéria, seja por cursinho, reta final, e eu fazia os meus cadernos, eu sempre fui muito de escrever, então eu fazia o caderno, depois eu relia o caderno, e para mim, que como trabalhava, de manhã eu estudava lei seca, fazia simulado, relia a matéria, e à noite eu assistia às aulas do professor, porque eu estava com a mente mais cansada, não conseguiria ficar lendo horas e horas, então ficava umas 2 ou 3 horas ouvindo aquela matéria, e era um descanso para minha mente. E eu fui levando assim, durante praticamente todo o período de estudo, eu consegui fazer, eu ia presencial alguns dias da semana, conseguia fazer alguns trabalhos em casa, mas mesmo assim sempre completei o horário de trabalho normal do Tribunal de Justiça, nunca faltei por conta disso, sempre cumpri meu trabalho. E é mais, eu diria assim, que tem um lado positivo que me dava mais garra. Na hora que eu tinha que estudar, eu tinha que estudar. Não tinha ninguém que me perturbasse. Então eram 2 horas que eu tinha naquele dia, eram 2 horas que eu sentava e estudava. Era uma hora bem estudada. Era meia hora bem estudada, todo dia para pelo menos dormir e sentir que alguma coisa eu fiz naquele dia. E o lado negativo é que, eu não diria que é o lado negativo, mas o lado mais desafiador, é que tem realmente dias que está mais cansado, às vezes não consegue desempenhar como gostaria, mas para mim o trabalho sempre foi um incentivo, porque como eu trabalho na área, eu estudava e via o caso prático, a atuação como assistente de juiz, então eu via aquela atuação Muito bom, prática. muito bom. Então, apesar de tinha participação do MP também nos processos, então eu li as cotas, os pareceres do Ministério Público, então me ajudou, a prática me ajudou nessa compreensão da matéria do direito. Fala para mim, Jaqueline, das 3 fases do concurso, qual você pessoalmente sentiu maior dificuldade? De repente é uma barreira que demorou mais para você transpor, ou aquela em que você, estando naquele momento, se sentiu mais desafiada? Foi a preambular, de repente, porque talvez tenha demorado um pouquinho para acertar, até conseguir a primeira aprovação em preambular? Foi a fase escrita? Você teve reprovação também em fase escrita, o exame oral? O que você acha? Eu sei que, obviamente, todas são extremamente desafiadoras, mas o que você pode dizer entre as 3, a que foi a maior pedra no seu sapato? A maior pedra no sapato, eu acredito que, tecnicamente, foi a segunda fase, porque a segunda fase do Ministério Público de São Paulo são poucas horas para fazer uma peça, dissertações, e tem que ter uma síntese muito boa, um poder de síntese, tem que ter, de alguma maneira, por isso que é importante, o reta final que eu fiz com o professor, dos assuntos que mais caem. Eu lembro do 94, que teve uma aula de improbidade, caiu sobre improbidade, No, eu tinha 90, assistido a aula. no 94, a gente fez a aula de improbidade, caiu a dissertação. Isso. No 95, no nosso curso de segunda fase, disponibilizamos no material escrito e nas aulas processo estrutural. Caiu na dissertação. Ajuda bastante, lógico, né? E não Nossa. é bola de cristal, é a gente estudar a banca, é a gente verificar as novidades do edital. O processo estrutural foi a grande novidade do edital do 95. Eu falei disso desde a abertura do edital. Passou batido para muita gente. Falei, pessoal, ó, tem coisa nova aqui, processo estrutural. Evidente, né? Precisa ter estratégia, né? A prova do MP de São Paulo, me permita falar um pouquinho, Jaqueline, a segunda fase em particular, ela é um tabuleiro de xadrez. Mas é um tabuleiro de xadrez que, digamos assim, que contém algumas possibilidades, tem algumas jogadas que o adversário, leia-se comissão examinadora, obrigatoriamente vai fazer. Quem conhece, né, quem já está acostumado com o Ministério Público de São Paulo, com as provas do MP de São Paulo, já conhece um pouquinho essas jogadas que serão feitas, não é?
E é importante, você falou, realmente, você tem 4 horas, não é, para fazer uma dissertação, uma peça e 5 questões. E o espaço que deixam para as questões é um espaço enorme, né? Cada questão, você teria ali, em tese, espaço para escrever uma dissertação, como resposta das questões. E a banca do 95 foi uma banca muito exigente, não é? Aliás, o que ainda faz com que você valorize ainda mais a sua aprovação, porque você foi aprovada num dos concursos mais rigorosos das últimas décadas do MP de São Paulo. Fazia mais de 30 anos, Jaqueline, não sei se você sabe, que o MP de São Paulo não aprovava todas as candidatos preenchendo todas as vagas. Né? Historicamente, faz 30 anos que o MP preenche todas as vagas. O 95 foi a exceção. Né? Só os 50 do oral que passaram e eram 76 vagas. Ainda sobraram aí outros 26. Então foi um concurso difícil, uma banca bem exigente e um concurso em que no final, nos últimos momentos, ali nos últimos passos do certame, os candidatos não estavam mais brigando, entre aspas, com outro pela vaga, mas era um desafio consigo mesmo, né? Para que todos estivessem naquele nível elevado exigido pela comissão de concurso. Isso mostra também, Jaqueline, o quão importante é a segunda fase. Você falou da segunda fase, né? Eu estou comentando um pouquinho sobre essa estratégia, mas a segunda fase tem também um peso muito grande para a comissão examinadora. Não é? E eles sabem que, lendo a tua dissertação, porque quando o examinador corrige a segunda fase, não sei se o pessoal sabe, é evidente que a correção ela não é identificada. Ele não faz a menor ideia quem é a pessoa cuja prova ele está corrigindo. Mas, uma vez sendo o candidato aprovado, no dia do exame oral, os examinadores da banca têm a prova escrita à sua disposição. Então, no dia que você foi lá no primeiro dia, a última candidata, né, Jaqueline? Você foi arguida, a comissão tinha a tua prova escrita ali. Então eles dizem, poxa, essa aqui é a Jaqueline. Ou, quer dizer, ou eles vão dizer assim, essa prova que é a prova da Jaqueline, ela falou muito bem aqui, escreveu muito bem, etc, etc. Não é? Pode não ter indo tão bem aqui. Aí a banca aproveita o oral para ver, deixa eu ver se ela não é, como ela está nessa matéria que ela não foi tão bem na escrita. E acaba te dando essa oportunidade, não é? E você se saiu muito bem. Então, pela tua experiência, realmente, a prova escrita. Eu acho, prova escrita de várias carreiras, né? Cada uma tem uma peculiaridade. A magistratura são 3 provas escritas, né, aqui em São Paulo. Você tem sentença... Você primeiro tem a dissertativa, né, que é a fase, a prova escrita em si, né, a dissertação e as questões. Depois você tem a sentença civil e, por último, tem a sentença penal. E ainda esse ano, no 190, ainda teve aquele problema com a sentença penal, né? Os candidatos receberam a sentença com o gabarito, né, com a resposta, anulou tudo. Foi uma confusão. Mas muito legal, viu? Vou fazer uma pergunta para você. Muita gente que está nos acompanhando aqui, certamente, notadamente aqueles que estão estudando, se preparando para concurso, já devem ter se sentido, ao longo da trajetória, desmotivados. Já devem ter parado para perguntar, será que vale a pena? Não é? Será que eu não ganharia mais se desviasse o meu foco, parasse de prestar concurso? Então, que palavra você poderia dizer, Jaqueline, você que se empenhou durante muitos anos e agora conseguiu essa merecida, faço questão de dizer, aprovação, o que você pode dizer para essas pessoas? Eu diria que o desânimo é natural. Tem dias que pensava em desistir, sim, mas cada dia que eu pensava em desanimar, às vezes até eu não conseguia estudar mesmo, deixava de estudar um dia ou outro, porque é natural do ser humano, às vezes a autocobrança é muito grande, mas a gente tem que ir com calma, porque é uma caminhada a longo prazo. Realmente você tem que aguentar a primeira, a segunda e a terceira etapa, só o concurso em si já é um ano inteiro. Então, o que eu diria é que é normal o desânimo, desanimar 1 ou 2 dias é normal. O importante eu acredito que faça uma aula, assista um professor que você gosta, assista uma aula que você curta, torne mais leve sua caminhada, mas sempre estando em contato com a matéria, de alguma maneira, vai fazer faz um simulado, algo que te faça adquirir confiança também,
faça alguns outros concursos, que você vai vendo que vai adquirindo confiança, vai passando em primeiras fases. E isso que foi me mantendo, e principalmente quando eu digo que eu cheguei num ponto que eu estava bem na matéria, que eu conseguia passar das primeiras fases, mas o cansaço vinha muito forte. Eu diria que nesse último concurso, se eu talvez não tivesse passado, eu teria que ter uma força muito grande para continuar, porque é cansativo. Mas eu diria que é normal o desânimo, mais 1 ou 2 dias desanima, mas eu faria isso. Eu assistiria uma aula, eu faria alguma coisa, estuda uma matéria que você gosta, avança um pouquinho nos estudos, nem que seja um pouquinho, um dia ou outro, e leva com persistência, mas com calma e não se cobre tanto. Tem que ter uma disciplina? Tem, mas um pouquinho por dia, meia hora, 1 hora, para você ver que você está caminhando para o seu objetivo. E acho que é isso que eu falaria, assim, para persistir mesmo. Isso aí, sem radicalismo, né? Eu sei que é muito difícil de Não, falar, lógico, nós já fomos aprovados, mas, pessoal, eu, a Jaqueline, nós fomos concurseiros também. Eu estudei 10 anos, 2 anos, perdão, e 10 meses para passar no concurso MP de São Paulo. Não é lógico, foi há muito tempo, é verdade, mas enfim, de qualquer maneira, não é? Praticamente 3 anos estudando. Não é? E a gente tem a cobrança, mas a gente tem que aprender a se controlar um pouquinho também. A Jaqueline, com a sua história, ela falou que se formou em 12. 2012, né, no Mackenzie, e agora, em 2025, conseguiu o sonho de ser promotora de justiça. Quer dizer, é guerreira mesmo, não é? Então, gente, pode ter certeza, dá certo, funciona, não é? Tem que ter esse espírito de luta, saber ter a maturidade de reconhecer que ninguém nasce pronto. Eu fiz uma postagem esses dias até no Instagram, Jaqueline, que eu falava o seguinte, gente, todos nós, em um determinado momento, não fazíamos a menor ideia do que era direito penal, direito civil, constitucional, assim por diante, não é? Nós não nascemos sabendo. E hoje adquirimos o conhecimento. Vocês, todos que estão aqui, sabem muito mais direito do que o você de 5 anos atrás. Sim. Compare a sua evolução, não é? Passo a passo, o que você vai evoluindo aqui não é, a cada dia, a cada semana, a cada mês, que eu tenho absoluta certeza, você tem que perceber, reconhecer o seu esforço, o seu avanço. Jaqueline, eu sei que para muita gente a grande barreira é a primeira fase, a fase preambular, não Uhum. é? Você Sim. também teve, não é, um longo período aí até você conseguir dominar esse momento e aí você começou a passar. Uma vez que a gente chega naquele nível, aí parece que a coisa deslancha, né? Aí começa Vai. segunda fase, assim por diante. Eu quero dizer uma coisa para o pessoal aqui, da minha experiência, não é? Afinal, eu já estou há muito tempo, há mais de 30 anos no mundo de concurso público, se somar o tempo que eu fui concurseiro, não é? E o meu tempo como professor já de mais de 2 décadas. Uma das grandes barreiras. Bom, o ponto número 1 para a primeira fase, pessoal, é fixação de conteúdo. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Fixação. Você tem que compreender que não adianta só estabelecer uma meta de volume de informação, de volume de matéria, sem primar pela retenção da informação. Tem técnicas para isso. Segundo, você precisa também levar em consideração que a fase preambular há uma cobrança muito expressiva de texto de lei. E isso não vai mudar. Por quê? Porque o examinador tem uma tarefa árdua, não é? Difícil, que é elaborar um teste em direito. E você sabe, todos nós sabemos que em direito existem milhares de opiniões sobre o mesmo assunto. Para que a pergunta formulada pelo examinador não seja passível de anulação, é necessário, então, que ele se apoie em algumas premissas imutáveis, e uma delas é a lei. Lei, súmulas de tribunais superiores, teses consolidadas. Então, texto de lei em particular cai muito. E tem que treinar a questão para aprender o jeito da questão, não é? A compreender o enunciado, entender onde que está aquela palavra-chave do enunciado. Isso é muito importante. Não é? Eu sempre digo, estou dando aula de direito penal, Jaqueline deve lembrar, eu falo erro de tipo. Gente, ó, erro de tipo tem as várias modalidades, uma delas é o erro sobre a pessoa. O sujeito atinge pessoa diversa da pretendida por confundir a vítima avisada com a vítima real. Que é uma dica? Se o examinador escrever no enunciado a palavra sósia, atingiu sósia ou atingiu o irmão gêmeo, você pode ter certeza, já escreve ao lado. Questão que versa sobre essa matéria, erro sobre a pessoa. Então tem algumas coisas que a gente consegue perceber, não é? Por isso que no Foco Total a gente tem esse cuidado enorme, não é?
Primeiro, organizar uma programação diária de estudo. Uma programação de estudo que leve em conta também pessoas como o perfil da Jaqueline, que trabalham. Então, a gente coloca um cronograma que exige no mínimo 3 horas por dia. Se você tiver 3 horas por dia para um estudo de qualidade, você consegue cumprir o cronograma. Semanalmente, tem a apostila com o conteúdo, já está tudo mastigado. Além disso, o caderno de legislação, a gente separa os artigos. A gente deixa bem destacado, com dicas, sublinhado, das palavras-chave dos artigos cobrados. E no final da semana tem um caderno de questões que a gente elabora testes sobre a matéria. Não são testes aleatórios. Por que testes sobre a matéria? Para servir como fixação, para você voltar a mentalmente raciocinar sobre aquele assunto, e aferição do aprendizado, para você ver o que você precisa reforçar. Opa, isso aqui eu errei, significa que eu preciso estudar de novo lá atrás, não é? Então a gente tem esse cuidado no Foco Total. Aliás, o Foco Total 96, não é, que visa o próximo concurso. As inscrições já estão abertas, me permita falar aqui, Jaqueline. Se vocês que estiverem aqui nos acompanhando, tiverem interesse em já se preparar para o próximo concurso do MP de São Paulo, me manda uma mensagem direta depois dessa live, que eu vou deixar uma surpresa aí para você, para quem acompanhou a live. Manda uma mensagem direta e fala: eu acompanhei a live Café com Aprovado e tenho interesse em estudar para o MP de São Paulo. Tá bom? Não, eu lembro da primeira fase, que eu estudei com o doutor na primeira fase do Foco para 95 e tinha os artigos que eu tinha que ler. Então me facilitava muito, porque se for ler todo o Código Civil, é impossível de conseguir para uma primeira fase. Então tinha destaque, ler esses artigos que mais caem. Então ia lá, ele grifava, lia de novo, sem contar o PDF também, que já trazia o material que eu tinha que ler naquele dia. Então dava uma calma, uma tranquilidade no coração, porque eu falava, li aqueles artigos, li aquele PDF naquele dia, então pronto, estou tranquila de que sobre essa matéria já sei o suficiente, vamos avançar. Então, realmente, para quem tem uma rotina corrida, como a minha ainda, era fundamental ter um organograma, porque eu não conseguia fazer meu organograma. Então, sabendo quais são os artigos que eram mais cobrados, eu ficava tranquila sobre isso, então eu só estudava, não precisava me preocupar com organizar a minha rotina. Que bom, que bom. Que bom que ajudou, que bom que te ajudou. E, bom, Jaqueline, eu vou agradecer de coração você por ter tão prontamente aceitado o convite para participar do Café com Aprovado. Eu fiz questão de escolher você para ser a primeira aqui, porque você é uma aluna muito querida, sempre nos acompanhou aí em todas as etapas, né, de preparação para a magistratura, para MP de São Paulo, para delegado, você sempre esteve conosco e, assim, é uma alegria inenarrável hoje poder falar com a colega de MP, Jaqueline Mariano. Que bom. Parabéns, Jaqueline. Eu que agradeço, professor. É uma honra estar aqui falando com um professor, a quem eu já admiro há muitos anos, também acompanhando sempre a didática do professor, sempre uma didática muito, muito fácil, muito prática, muito diretiva, e que me salvou de uma série de questões de penal, de processo penal, que eu lembrava os macetes, eu lembrava as dicas. Então, realmente, eu ouvia o que o senhor falava, então eu lembrava na hora, na prova. Então, assim, eu que agradeço muito, é uma honra estar aqui, eu agradeço ao professor, que são profissionais como o professor que me fizeram prosseguir, que realmente eu acredito que se não tivesse profissionais como o doutor, que deram orientação e que me davam aquela injeção de ânimo, eu talvez não teria prosseguido, porque realmente não é só o estudo, mas o ânimo de estudar, a gente às vezes precisa tirar de algum lugar, e muitas vezes era só realmente voltar para casa, assistir uma aula do professor, que me dava aquela, não, Jaqueline, vamos prosseguir no dia seguinte, que vai dar tudo certo, uma hora vai. E foi para e passo, como se fosse o professor estivesse ali do meu lado, falando, vai, consegue, você vai conseguir. E agora, para fazer oral, a arguição, o treinamento, era como se dissesse alguém, às vezes a gente não acredita em si mesmo, mas o profissional que é o senhor via o potencial e falava, não, vai, você consegue. E eu falava, puxa, então você está vendo, e é um profissional da área, eu vou confiar e vou seguir. Então, isso que dava um acalento no coração e realmente que me ajudou a seguir até o final e obter a tão sonhada aprovação. Que bom, Jaqueline. Fico muito contente. Olha, falo para todo mundo que está nos acompanhando aqui, né? Hoje eu faço a live Café com a Aprovada com a Jaqueline Mariano. E quem sabe, não é? No ano que vem, não estarei com algum de vocês que nos acompanhou aqui, não é? Assistindo a Jaqueline falar sobre a sua aprovação, quem sabe no Café com Aprovado, lá de 2025,
comemorando a aprovação de novos colegas, de vocês que estão acompanhando aqui como novos colegas do MP de São Paulo. Jaqueline, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo. Eu que agradeço. Manda um abraço para sua mãe, simpaticíssima, não é? Ela está de parabéns duplamente pela pessoa que é, pela filha que criou e pela alegria que agora tem de ter uma filha promotora de justiça. Um abraço, viu? Obrigado, pessoal, a todos que acompanharam aqui.